Fala, povo, tudo bem com vocês? Espero e torço que sim, que todo mundo esteja bem, todo mundo com saúde, todo mundo com a cabeça arejada, apesar de ser as últimas aulas de uma sexta-feira, né? Para a gente poder discutir com sucesso essa parte de hoje que nós vamos falar, que é sobre a epistemologia ou a investigação filosófica da ciência. A aula passada nós definimos ciência, falamos sobre a teoria, a gente chama de teoria geral da ciência. Quais são seus objetivos, como acontece com os métodos, a diferença entre teorias e leis científicas, especialmente a transitoriedade da ciência, que ela nunca traz a verdade absoluta, né? E nessa aula nós vamos então falar sobre epistemologia. No nosso cronograma de nossa sala de aula virtual, vocês têm inclusive até as páginas, né, do nosso livro. Lembrando que nós estamos trabalhando pelo livro Fundamentos de Filosofia, de Mirna Fernandes e Gilberto Cotrim. Então hoje nós vamos discutir essa parte da epistemologia. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela, explicando mais especificamente, né? Então vejam bem. Primeira coisa que a gente fala em epistemologia, ou em definição de ciências, ou entendimento do que é uma ciência, ou o papel da filosofia na ciência, nós estamos falando sobre critérios. Ora, critérios, vocês vão lembrar do primeiro ano, para quem era aluno da ETESC, que critérios é uma crítica com fundamento, é um questionamento que tem algum critério, daí vem a palavra crítica, né? Critério, portanto, é algo, uma condição que um objeto tem que satisfazer para poder ganhar aquele status. Portanto, nós temos que falar em critérios de cientificidade. Ou seja, o que é que nós produzimos de conhecimento e quais os critérios, quais são as condições que esse conhecimento ele deve ter para que ele deixe de ser, primeiro, senso comum, ou deixe de ser ideologia ou crença, e passe a ser ciência. Aqui, praticamente, nós vamos ter dois critérios. Nós vamos descobrir outros durante essa aula, mas vamos começar falando de dois. O primeiro critério é o critério da coerência. E coerência é uma fundamentação lógica, lógica argumentativa. Vocês estudaram no último bimestre do ano passado, do segundo ano, e para quem está no meu canal, caiu de gaiato para assistir essa aula, se quiser entender um pouco de lógica, tem aí umas 3 ou 4 aulas sobre lógica, vai procurar lá para o segundo ano, que ajuda a entender. Então, a coerência é uma propriedade da lógica, da argumentação. Ela requer que aquele discurso não seja contraditório, que aquele discurso possua uma argumentação bem estruturada, apresentando, portanto, começo, meio e fim. Vocês viram ano passado, ao estudar um argumento, nós analisamos as premissas até chegar à conclusão. A premissa maior, a premissa menor, a conclusão, no caso de uma dedução. E as premissas menores para uma generalização, ou a premissa maior no caso de uma indução. Então, primeiro critério para que algo seja considerado ciência é que aquilo seja coerente. O professor está querendo dizer que ideologias e senso comum são incoerentes? Em sua grande maioria, sim, são. Exatamente isso que eu estou querendo dizer. A gente vai falar um pouco mais ainda à frente. Segundo critério é o critério da consistência. Não adianta apenas ser ou parecer coerente. É preciso que quando aquela tese for refutada, ela tenha a capacidade de resistir às refutações ou aos argumentos contrários. Enquanto a coerência é estritamente lógica, a consistência dá de conta da atualidade da argumentação. Ou seja, se diante de novas descobertas aquela tese se mantém consistente, aquela ideia se mantém consistente. Se nós formos falar em paradigmas, nós vamos falar em paradigmas científicos ainda nessa aula, nós vamos perceber que a física, por exemplo, ela passou por vários paradigmas. Desde a física de Ptolomeu, depois a física de Copérnico, corrigida por Johannes Kepler, até a física de Isaac Newton, para chegar na física de Einstein, nós percebemos várias rupturas de consistência. A física de Copérnico, a física de Ptolomeu não é mais consistente. Nem é coerente, nem é consistente. Ela não conseguiu permanecer
de pé de acordo com os novos instrumentos que a ciência surgiu. Nós também vamos falar um pouco mais sobre isso, né, mais à frente. Então, como eu diferencio ideologia, senso comum e ciência? Porque a ciência é a única que tem coerência e consistência. Ideologia e senso comum são incoerentes e não consistentes, porque eles variam. Professor, mas quer dizer que a ciência não varia? Sim, a ciência varia. Ela se muda, ela se transforma, mas a variedade da ciência ela é uma variedade menos rápida e ela vai depender estritamente dos instrumentos com os quais aquelas experimentações são feitas para que a gente chegue àquelas generalizações que são próprias da atividade científica. Em outras palavras, ao dividir critérios para que algo possa ser considerado como ciência e, portanto, distintos do senso comum e da ideologia, é aquilo que versa sobre algo que nós vamos chamar de ciência e não ciência, ou de ciência e pseudociência, ou de ciência e falsa ciência. E aqui para vocês eu trago uma gravura de um exemplo muito claro sobre ciência e falsa ciência. A ciência, no caso, a astronomia, que se fundamenta em princípios científicos de observação racional, de criação de hipóteses, de experimentação, de eliminação das hipóteses negativas, até chegar na conclusão do estudo. E a astrologia, que não é uma ciência, é uma pseudociência, que, portanto, não obedece ou não se encaixa, não preenche os requisitos ou os critérios de cientificidade. É importante perceber que nessa discussão é que entra a teoria do conhecimento ou a epistemologia filosófica, ou seja, qual é a investigação que a filosofia tem dentro das ciências. Aqui eu deixo para vocês dois círculos que têm uma interseção. Ora, de um lado em azul são as crenças, do outro lado em laranja é a verdade. Apesar de nós termos discutido todas as questões de verdade no ano passado e termos descoberto que a noção de verdade é uma noção um pouco bagunçada na contemporaneidade, nós sabemos que algo que é demonstrado, provado materialmente, comprovado, feito estudos em todas as outras demais campos de estudo sobre aquilo constitui uma verdade. Não é uma verdade no tom religioso, em termos de ser absoluta, mas é uma verdade em termos de ser comprovada. Então, as teorias científicas são verdades comprovadas. Vocês vão perceber que verdade e crença, às vezes, elas se intercedem. O que quer dizer? Quer dizer que, às vezes, nossas crenças são verdadeiras. Às vezes. Nossas crenças, às vezes, elas podem corresponder com verdades. O conhecimento está na interseção entre a verdade comprovada e nossas crenças. Vejam que nós temos ainda, ao lado do campo conhecimento, toda uma ideia de crenças que são verdadeiras, mas não são comprovadas, e o conhecimento, portanto, são essas crenças que são verdadeiras e são comprovadas, são justificadas. Isso quer dizer que a ciência também opera com crenças? De certo modo, sim, é uma das críticas que nós podemos fazer à ciência. Salvo engano, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, retomando a nossa ideia original, que é discutir ciência e pseudociência, até chegarmos, em outros dois critérios, que a gente vai chamar de critérios de demarcação, onde a gente vai poder realmente demarcar o que é ciência, nós podemos analisar características que diferem a ciência da pseudociência. Essas características vão se vir especialmente em uma época onde a ciência é sistematicamente negada e ignorada. Eu poderia dizer o contrário, onde a ciência é sistematicamente, além de ignorada, também negada. Então vamos ver, aqui eu coloquei para vocês um comparativo. Enquanto a ciência procura a evidência onde quer que a evidência esteja, quer dizer, não importa o cientista, importa o objeto que ele está estudando, a pseudociência começa com a conclusão, ou seja, ela quer legitimar uma conclusão, confirmar uma conclusão. Vejam que o estudo científico levanta uma hipótese, faz experimentos para concluir. O cientista não tem a conclusão antecipada. A pseudociência não. A pseudociência tem uma conclusão antecipada.
Depois disso é que ela vai buscar confirmações para essa conclusão. A ciência é adepta do ceticismo, ou seja, da ideia de que você tem que testar tudo, duvidar tudo. Relembra Descartes, que nós trabalhamos ano passado, né, com a suspensão de juízo, é porque tenho que duvidar de tudo, não posso me assegurar de nada. Enquanto que a pseudociência ela é extremamente hostil ao ceticismo. Prestem atenção nas características que nós vemos hoje nessa galera que nega a ciência, nessa galera que quer reescrever a ciência a partir da pseudociência. A ciência usa geralmente terminologias precisas. Eu nem vou dizer definições claras. Elas são claras para aqueles que estão praticando aquela ciência. Para quem é leigo, geralmente ela não é tão clara assim, mas é precisa. Ou seja, nós temos que saber escrever, quem é cientista. Eu estou me colocando entre, né? Embora a filosofia não seja ciência, mas eu estou trabalhando com ciências sociais ultimamente, estou me colocando como cientista. A gente tem que ser preciso. Todo mundo aqui que já fez iniciação científica sabe que a coisa que a gente mais bate em quem está escrevendo é escrever para que a gente possa entender exatamente o que a pessoa quis dizer. Já a pseudociência usa jargões. Especialmente se ela puder confundir. A pseudociência não vem para explicar como aquilo funciona. Vem para explicar o seu adversário. Para confundir o seu adversário. Porque utiliza jargões, frases de efeito. Quer dizer, se a gente reparar de 2016 para cá, a gente caiu no mundo dos jargões, das frases de efeito. A fundamentação, a explicação de onde aquilo vem, para onde aquilo vai, perdeu importância. Não importa, né? As alegações da ciência são cautelosas e são temporárias, porque, dado outro instrumento, elas podem avançar. As alegações da pseudociência são grandiosas, revelações bombásticas. Abra este vídeo e você vai entender por que você está sendo manipulado pelos cientistas da NASA. Já sabem, né? A gente reconhece esse discurso, né? A ciência considera corretamente todas as evidências e argumentos, enquanto que a pseudociência só considera aquilo que lhe é favorável. Ou seja, quem já fez aquele curso para quem é bolsista de PIBIC vai lembrar que a gente diz que a hipótese negada é tão importante quanto a hipótese afirmada. A ciência cresce com a negação. A pseudociência não aceita a negação. Ela joga fora. Ela despreza. A ciência utiliza métodos rigorosos e reproduzíveis, ou seja, outros locais de estudo vão reproduzir aquele método para saber se realmente ele tem eficácia, enquanto que a pseudociência não utiliza métodos reproduzíveis. E por muitas vezes falham. Já vamos falar um pouco mais disso à frente. Cientistas trabalham em conjunto com os pares e com a comunidade científica, quer dizer, os pares, os conjuntos de cientistas daquela área, do mundo inteiro, enquanto que geralmente você vai encontrar a pseudociência trabalhando isoladamente. Como ilhas, sem contato, sem avaliação dos pares. Ou seja, sem que alguém que pesquisa a mesma coisa possa levantar uma crítica. Até porque, lembre, ela só é favorável a evidências que se confirmem. Evidências que se negam, a pseudociência não aceita, né? Não é desfavorável. Veja, a ciência é lógica. Ela obedece a uma argumentação lógica. Ela tem coerência. A pseudociência, geralmente, ela é incoerente. Ela usa uma lógica inconsistente. São vários tipos de lógicas contemporâneas que, infelizmente, nós não podemos estudar, né, no segundo ano, dada a nossa pequena carga horária. E a cada nova evidência, a ciência pode mudar. Então, a coisa mais normal do mundo, nós vimos, por exemplo, a OMS falar sobre máscaras e voltar. Máscara serve, máscara não serve, máscara é para isso, máscara é para aquilo. A ciência é isso, ela muda. Já a pseudociência não, ela é inflexível e, portanto, ela é dogmática. E aí, ao criar um dogma, a ciência corre longe. Ciência é tudo menos dogma. Dogma é crença, dogma é senso comum, dogma é religião, dogma não é ciência. Não tem como a gente ter um dogma na ciência. Olha, aqui nessas duas pirâmides nós vamos perceber a diferença mais claramente de um para o outro. Então aqui vocês vão ver a ciência por onde eu vou começar, né? A gente começa lá, olha,
pelas pesquisas in vitro, em tubos de ensaio, depois em animais. Isso tudo vai ser publicado em editoriais, em relatórios de casos, em séries de casos. Séries de casos são os estudos feitos no mundo inteiro sobre aquele assunto. Depois vai ter estudos de caso controle, que é justamente para você saber a tabulação. Para quem já fez pesquisa com a professora Giliara sabe do que eu estou falando, que é quando você faz as duas pesquisas uma do lado da outra para saber se os dois resultados vão bater, se vai haver inconsistência. Aqui em cima vai chegar no principal, são os estudos duplo cego, randomizados e controlados. Ou seja, é todo o controle que a ciência tem antes de dispensar um estudo, uma verdade. E em cima, as revisões sistemáticas. As revisões sistemáticas eu produzo um relatório aqui sobre algo, e aí várias outras universidades vão pegar esse mesmo relatório, com essa mesma minha metodologia, vão fazer tudo novamente, e vão testar tudo novamente, e depois a gente faz um evento para discutir se foi tudo ok, ótimo, nós temos uma comprovação. Se não foi tudo ok, nós vamos discutir, debater para que a gente encontre os erros da pesquisa. Enquanto isso, vocês vão encontrar aqui a pseudociência. Ou seja, a pessoa começa querendo acreditar que é verdade, porque não sei quem uma vez disse, ou porque um doutor não sei aonde no YouTube falou, ou porque tem um artigo publicado na internet, no PubMed de 1956, porque um amigo da vizinha me disse, porque a pessoa entendeu por intuição, porque descobriu no Google, ou então, tá vendo que eu já sabia? A pseudociência, portanto, ela não tem base. Vocês percebem que ela é toda equivocada, do começo ao fim. E em nada ela se assemelha à ciência. Em nada. A não ser na capacidade de iludir idiotas, que ela tem muito mais essa capacidade do que a ciência em si. Especialmente porque nós estamos vivendo uma crise. Essa crise eu vou falar lá para o final do vídeo. Vocês estão vendo aqui, portanto, as fases da ciência, que nós já falamos na aula passada, né? A ciência caminha na observação, hipótese, experimentação, teoria para criar a lei. Entre a experimentação e a teoria vai surgir dúvidas, críticas, questionamentos, e isso vai gerar esse ciclo, né? Até que você possa transformar a teoria em lei. Até que aquela hipótese esteja devidamente comprovada, até ser transformada em lei. Lembrar que teoria e lei científica não são hipóteses. São estudos já comprovados. A anticiência, pelo contrário, ela bagunça. Da hipótese, ela passa direto para a lei. Porque a experimentação e a teoria, ou ela não existe, ou ela é mal projetada, ou ela não é reproduzível. Basta que vocês peguem qualquer teoria dessa da conspiração e vão buscar as experimentações que eles fazem, que vocês vão perceber isso muito claramente. O quanto as experimentações são eu diria, caseiras, o que não é apenas uma falta de verba, mas o quanto as experimentações são artesanais, a palavra era essa que eu queria falar, e o quanto aquilo não é reproduzível, porque não existe confrontação, portanto não avança cientificamente falando, né? E aí, como um dos maiores exemplos que eu posso elencar hoje dessa pseudociência, essa pseudociência que está acima de todos, é um jargão, né? Bem conhecido, é a teoria da Terra plana. A teoria da Terra plana ela não se segura simplesmente porque ela sai de uma hipótese para virar lei. A experimentação necessária para que aquilo gere uma teoria para depois se transformar em lei, ela é extremamente mal feita e artesanal. Se vocês procurarem canais, artigos de estudos heliocêntricos, estudos do universo, como o universo realmente é, e vocês forem procurar os estudos da Terra plana, nem sequer os cálculos mais básicos eles fecham. Nem sequer isso. Eu vou ver se eu consigo um documentário e eu vou postar o link aí para vocês assistirem especificamente sobre essa pseudociência ridícula que tem ganhado vários adeptos, né, que tem ganhado extremamente, tem se difundido assim ao absurdo a ponto de pais irem para as escolas para contra-argumentar professores em função de estarem pregando essa doutrina
que há um grupo de idiotas chamando também de globalismo, que se esquece a globalização, mas se acredita nessa ideia desse globalismo que ninguém sabe nem o que é, nem de onde vem, nem para onde vai. Então, tudo isso está dentro desse problema que a gente vai chamar de problema de demarcação. Lá no primeiro slide, no primeiro que eu falei, nós chamamos de critérios de cientificidade. Aqui nós vamos chamar de problema da demarcação. Ou seja, qual é o critério que possibilita distinguir ciência de não ciência? Nós já vimos coerência e consistência. Nós vamos ter aqui, basicamente, mais três nós vamos analisar em detalhes mais dois, que é o critério da verificabilidade, o critério da confirmabilidade e o critério da falsificabilidade. Cada um deles, basicamente, foi construído por alguns filósofos da ciência de renome na contemporaneidade. Por exemplo, Karl Popper, Rudolf Carnap, Gaston Bachelard e Thomas Kuhn e Paul Feyerabend. São especificamente filósofos que discutem essa ideia, né? Que discutem esses princípios básicos da ciência, né? Da ciência moderna. Fui buscar uns livros aqui, daqui a pouco eu mostro a vocês. Então, isso aqui é basicamente o que se discute em ciência hoje em dia. Prestem atenção, a pseudociência não sabe nem o que é isso. Se você perguntar a qualquer um pseudocientista da Terra plana, contra as vacinas, ou qualquer coisa parecida, eles não têm a noção do que é falsificabilidade, verificabilidade, coerência, consistência, confirmabilidade. Falando em grego, eles não sabem disso. Consequentemente, a gente não tem como confiar numa coisa desse tipo, né? Então, os critérios de verificação, os principais, é a verificabilidade associada à confirmabilidade e à falsificabilidade. Vejam bem, o que é o critério da verificabilidade? Ou seja, eu pego uma hipótese e ela só vai ser transformada em teoria científica se ela puder ser provada, verificada empiricamente, várias vezes. Ou não só verificada, como confirmada. Verificada em Instituto A, confirmada em Instituto B, reconfirmada em Instituto C, e assim sucessivamente. Já o critério da falsificabilidade trabalha no caminho contrário. Ou seja, uma hipótese ou teoria é científica se ela puder ser falsificada. Esses dois critérios eles se complementam. Ou seja, enquanto um outro grupo de pesquisadores está estudando aquele mesmo assunto, além da possibilidade deles poderem verificar e confirmar a tese, eles também podem falsificar a tese. Ou seja, se a tese ela se mantém consistente, sendo verificada e confirmada e não falsificada, consequentemente nós temos uma teoria científica. Se ela é falsificada, pronto, acabou. Isso é um controle que a gente diz, um controle interno que a própria ciência cria como uma espécie de controle de qualidade. Aqui especificamente eu vou trazer duas ideias que são valiosas para a ciência, que é a ideia de ruptura epistemológica, mas antes de haver uma ruptura epistemológica é preciso ter um paradigma epistemológico, né? Isso aqui é de um francês, Gaston Bachelard, acho que é um francês, tenho quase certeza, mas francês, justamente, é um francês, de 1884 até 1962, e aí Gaston Bachelard vai dizer o seguinte, que a ciência ela opera rompendo paradigmas. Eu vou voltar essa tela, mas eu quero passar para essa primeiro. Vejam bem, nós temos um paradigma da ciência normal. Existe uma revolução científica. Essa revolução científica quebra o paradigma e eleva a ciência a um outro paradigma. E aí nós temos mais um progresso da ciência até termos uma nova revolução científica que eleva a ciência a outro paradigma. Eu dei os exemplos no início da aula. Eu comecei a falar do geocentrismo, depois falei do heliocentrismo, depois da teoria da relatividade. Aqui nós temos basicamente em física as três principais teorias. Nós vamos ter Aristóteles e Ptolomeu, depois nós vamos ter Copérnico, Isaac Newton, e lá em cima nós vamos ter Einstein. Ou seja, cada um desses provocou uma revolução científica. Cada um desses rompeu um paradigma científico.
Vocês vão me perguntar, o que é que faz existir uma revolução científica? O surgimento de novos mecanismos, de novos instrumentos de pesquisa. Por que Aristóteles e Ptolomeu não descobriram o que Einstein descobriu? Porque eles eram burros, mal intencionados? Não, muito pelo contrário, eles eram espíritos à frente do seu tempo, mas eles não detinham os instrumentos que Einstein tinha. Nós vamos lembrar que o conhecimento humano, sua principal característica é a acumulação. Nós somos o único ser vivo que acumula saberes. Ou seja, o primeiro homem que aprendeu a lidar com fogo repassou esses ensinamentos e hoje nós sabemos. Hoje nós conseguimos aprender isso, né? Nós não vemos nenhum outro animal trabalhando com essa ideia de progressão do conhecimento, evolução do conhecimento, né? Dito isso, eu volto para aqui. Portanto, estudar a história da ciência é um instrumento de análise da própria racionalidade, porque a ciência é esse processo histórico. Ou seja, ela se desenvolve rompendo com os padrões que ela mesma criou. Ela progride, ela supera obstáculos. Portanto, nós temos uma primeira ideia, ou duas primeiras ideias, que é a ideia de que a ciência começa operando em paradigmas de acordo com os instrumentos que ela tem, mas a evolução desses instrumentos faz quebrar os paradigmas velhos e surgirem novos paradigmas. Obviamente, né? Aqui, portanto, nós temos a ideia de como esses paradigmas acontecem. Como isso acontece, né? Quando teoria e realidade ficam discrepantes, ou seja, a explicação dada para aquilo não é mais convincente, nós chamamos isso de anomalia teórica. E essa anomalia teórica instaura um período de crise. Esse período de crise faz emergir uma nova teoria. E essa nova teoria, portanto, surge um novo paradigma. Essa discrepância entre teoria e realidade também pode ser ajustada ou corrigida. Nesse ajuste, nessas correções, há diversas outras teorias para chegar à lei, né, da teoria, hipótese, experimentação, teoria e lei, essa sequência, né? Há uma proliferação de diversas teorias que competem para explicar aquilo, até que por todo aquele estudo daquela pirâmide da ciência, os estudos randomizados, a investigação por pares, né, a falsificação, a comprovação, tudo isso vão aprofundar ou vão fortalecer o paradigma vigente. Então, é nesse movimento cíclico que acontece ou a ruptura de paradigmas ou a nova instalação de um paradigma ou a confirmação de um paradigma existente. O critério de falsificabilidade, basicamente, ele surge com esse filósofo que é chamado Paul Feyerabend. Ele tem vários textos, mas os principais, o nome dele nem aparece, mas está aqui nesse traço branco. Os principais é Contra o Método e esse Adeus à Razão. Eu digo isso porque um dos meus projetos de tese era em Paul Feyerabend e Schopenhauer, é claro, né? Não pode deixar Schopenhauer de lado, né? Que é justamente essa ideia de que a ciência, para romper o paradigma, ela tem que abandonar a razão vigente e ela tem que destruir o método vigente para poder romper o novo paradigma. Aqui tem muito mais do que isso que eu estou dizendo a vocês, mas em grosso modo é basicamente isso. Em outras palavras, para que serve estudar ciência? Para que serve estudar epistemologia? Para que a gente consiga entender e ser críticos em relação a que informações estão chegando nos nossos ouvidos. Especialmente nessa pós-modernidade, onde nos parece que um vídeo de YouTube, sem fundamentação alguma, sem critério nenhum de criação, e aqui, é claro, eu não estou sendo contra a ideia de que a ciência se utilize do YouTube, se utilize dos mecanismos digitais, ela deve se utilizar, mas especificamente ao escrever alguma coisa ou ao criar um vídeo no YouTube para divulgar ciência, eu tenho que mostrar onde estão minhas fontes. Eu não posso simplesmente falar como se aquilo estivesse saindo da minha cabeça. E, infelizmente, nesse meio, nós estamos rompendo esse establishment científico, e era isso que eu queria falar para a gente poder concluir.
A gente está empoderando qualquer pessoa sem nenhum critério de conhecimento aprofundado, nem nada. Onde eu quero chegar? Qual é a raiz deste problema? A raiz deste problema é uma crise profunda de autoridade. As autoridades constituídas, elas entraram em crise. Ninguém mais aceita a autoridade de ninguém. Parece que dizer que você é especialista no assunto ofende quem não é. Porque parece que todo mundo agora sabe tudo. Parece que todo mundo é expert em todos os assuntos. E a gente sabe que não é. Ora, se por um lado o fato de eu estar me tornando doutor em filosofia não me torna a maior autoridade de filosofia e nem me dá o direito de humilhar ninguém que não saiba filosofia, muito pelo contrário, me dá a obrigação de ensinar filosofia a quem não sabe. Por outro lado, quem não sabe não está autorizado a me desmentir, não está autorizado a achar que sabe mais do que eu. Eu posso saber 0,0001% de filosofia. Eu que já fiz graduação, especialização, 2, mestrado, e agora estou babatando para terminar um doutorado. Mas quem nunca fez graduação em filosofia, quem nunca fez especialização, nem fez mestrado, ele pode saber alguma coisa de filosofia, mas é possível que nesse 0,0001%, uma dessas casas eu tenha à frente dessa pessoa. E nos parece que avocar os títulos que nos são dados, é claro, após muito estudo, ofende, machuca as pessoas. E aqui eu não estou defendendo colegas que se utilizam dos títulos com um argumento autoritário. Até porque vocês já estudaram lógica, já estudaram falácias, o argumento autoridade. Né? Vocês já viram, né? O apelo à autoridade, né? Eu sou doutor nisso. Ora, mas é preciso que a gente tenha maturidade para saber que as pessoas que já estudaram o assunto sabem mais e podem nos ensinar. E desde que esse ensino aconteça de maneira consensual e aconteça de maneira não autoritária, ele é desejável. É para ser assim. Ora, quem sabe mais sobre saúde? Eu, que estou fazendo uma especialização em filosofia, que sequer é uma ciência, ou uma colega minha que já tem vivência de 30, 35 anos, que já fez mestrado, que faz ou fez doutorado, quem sabe mais? É óbvio. É uma pergunta até idiota. Então eu não devo me sentir constrangido quando a colega minha me corrige e diz, esse ato seu, do ponto de vista sanitário, não é correto. Pelo contrário, eu devo agradecer, porque eu estou aprendendo com aquilo. Agora, nós sabemos que a arrogância, a prepotência e a autossuficiência impedem que a gente esteja aberto para aprender as coisas. E eu deixo uma reflexão para vocês. O quanto nós temos sido arrogantes, prepotentes e autossuficientes. O quanto esse EAD faz com que a gente seja assim. Faz com que a gente só assista a aula que a gente quer, faz com que a gente filtre os conteúdos, faz com que a gente só se dedique sobre aquilo que a gente tem interesse. E o quanto de aprendizagem e conhecimento a gente está jogando fora por conta dessa postura arrogante, prepotente e autossuficiente. A pseudociência é arrogante, suficiente, autossuficiente e prepotente. Embora alguns cientistas também o sejam, mas a ciência em si não é, porque ela é sempre refutável. Leiam os textos. Nossa próxima aula nós vamos continuar discutindo isso. Está lá nossa sala de aula virtual, está lá as páginas que nós vamos discutir na próxima aula. E agora nós vamos para aquele velho bom debate de sexta-feira, né? As últimas aulas. Por bem, nós sempre temos um bom público e as perguntas são sempre muito boas, né? Um abraço e bom fim de semana para vocês. Até mais.